Amém, pastor. Glória a Deus, a graça e a paz, igreja. Muito bom estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Confesso com vocês que eu fiquei bem feliz quando eu recebi o convite, porque eu gostaria muito de estar aqui um dia, conhecendo essa igreja, conhecendo os amados irmãos. E que bom que esse dia chegou. Eu peço perdão, porque eu realmente queria muito ter chegado para esse almoço. Sinceramente, gerei uma expectativa para estar aqui, não consegui chegar. Aleluia, Jesus. Mas eu já estou bem feliz de estar aqui. Estou vendo o pastor Bruno ali atrás, homem de Deus, glória a Deus pela sua vida. Eu o conheci somente pelo WhatsApp, né? Nós víamos nos falando pela secretaria lá da Rocha Rio Santos. Não tive a oportunidade de estar no curso, mas prazer em poder estar aqui na sua casa, né? Junto com os amados irmãos. E eu trago um abraço muito carinhoso do pastor Fred, que mandou um abração para todo mundo. Falou que já está com saudade, viu? Já deixou a dica. Está com saudade já de vocês. E que realmente o Senhor me use aqui neste lugar, que eu seja um instrumento de Deus aqui para manifestar a glória dele. Mas eu confesso para vocês, querido, eu estou passando uma situação agora que eu falava assim, às vezes quando eu estava aí sentado ouvindo o pregador, e o pregador falava assim, ó queridos, o Senhor mudou tudo aqui, e eu ficava no meu lugar ali, olhando para o pregador e falava assim, nossa, o rapaz se preparou a semana inteira para pregar uma palavra, e o Senhor chega na hora do culto e muda tudo. E uma das primeiras coisas que eu cheguei foi ir ali no rapaz ali do som ali, da mídia, e passar os textos, e depois eu tive que ir lá e falar assim, ó, cancela tudo, nenhum daqueles o Senhor vai usar hoje. E queridos, eu não gostaria de estar passando por isso, mas realmente Deus faz essas coisas, viu? Então Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, querido. Que você abra o seu coração, para ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Bem, meu nome é Daniel, eu tenho 29 anos de idade, eu sou presbítero lá na Rocha Rio Santos. Eu lidero os jovens já aproximadamente há uns 15 anos. Desde os 11 anos eu estou na Rocha Eterna. Na época nós éramos da Rocha Eterna de São Lourenço, que cresceu. Deus foi fazendo grandes coisas, Deus foi fazendo muitas coisas. Deus nos ensinou a perder também, mas nos ensinou, nos esticando e nos tornando um só com a Rocha Guaratuba, a Rocha Rio Santos. E desde esses meus 11 anos, querido, eu estou na Rocha Eterna, eu respiro Jesus Cristo, eu vivo Jesus Cristo, porque nós não estamos em uma igreja para levantar a bandeira da igreja, nós estamos numa igreja para estar em comunhão com os irmãos e levantar a bandeira de Jesus Cristo. E esse é o nosso papel enquanto estivermos nessa terra, levantar a bandeira de Jesus Cristo, levantar a bandeira do Evangelho. Muito bom se você conseguir trazer o seu amigo para cá, muito bom se você conseguir trazer o seu patrão para cá, excelente, mas que você ganhe vidas para Jesus. E nesse tempo todo, querido, eu vi muitas vidas serem salvas pelo poder do Evangelho. Eu vi muitas vidas sendo tocadas por um testemunho, por algo. E eu quero compartilhar algo com vocês rapidinho. O que às vezes pode ser algo tão simples que vocês fizeram nessa tarde, que foi um almoço para comunhão, um almoço para trazer talvez a família, um parente, alguém que nunca tenha ouvido ou nunca tenha entrado num ambiente de igreja. Continuem. Tudo que vocês fizerem com o departamento infantil, dia das crianças, para trazer crianças que estão aqui ao redor, continuem fazendo. Vamos fazer uma noite do cinema para os jovens, para a igreja estar aqui ouvindo, assistindo um filme. Continuem, não parem, continuem fazendo, porque um dia, querido, um pão com manteiga e um chocolate me fez conhecer a Jesus Cristo. E aquele pão com manteiga que alimentou a minha barriga, rapidinho, queridos, eu voltei a ter fome.
mas o pão vivo que desceu do céu foi apresentado para mim durante aqueles dias, e querido, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não deixei de ter luta, muito pelo contrário, eu passei a ter lutas porque eu não lutava contra o pecado, eu simplesmente os vivia. Mas a partir daquele momento que eu parti a combater contra o pecado, a lutar contra a minha carne, Deus me mostrou o que é o amor de Deus, o que é que estar numa família, e vocês têm uma família linda neste lugar. E aos visitantes que, eu não estou dando recado não do pastor, porque eu também sou visitante aqui, mas visitantes, que vocês possam encontrar esse amor de Jesus Cristo na vida de vocês. Talvez vocês possam até ser de outra igreja, e que Deus fale com você nessa noite, para que Ele te desperte para algo sobrenatural, que você abra o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E aos amados irmãos, pague um hot dog por irmãos no final do culto, para que os irmãos voltem aqui depois, viu? Vocês 4 visitantes, alguém vai pagar lanche para você hoje, viu? Aleluia. Povo de Deus, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui também, eu sei que vocês têm toda uma logística, né, do telão ali. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, a gente vai ler do 24 ao 27, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo a cinza, a escravidão, para que, pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí, ou o seu smartphone. Eu quero que você abrace a sua Bíblia, eu quero que você abrace essa palavra. E queridos, todas as vezes que eu ministro em um lugar diferente, eu dou esse exemplo. Como é bom a gente abraçar a Bíblia. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu abraço a Bíblia, você já passou pelaquela sensação de conhecer alguém e você não saber se a pessoa quer te estender a mão ou se é que ela quer te abraçar, e você fica... E a pessoa, você estende a mão, ela te dá um abraço, ela te abraça, você fica com o braço lá atrás das costas dela, assim. Você não sabe como que é o comportamento da pessoa. Com a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia sempre está disposta e disponível para te abraçar. Agora, quantos querem abraçar a Bíblia? Quantos querem a buscar todo dia? Que você faça isso, querido. Feche os teus olhos, Pai. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque ela é vida em nós todos os dias. Ela é fogo, Pai. Ela é uma tempestade. Ela é água. Ela é rio, Pai. Ela é doce. Ela é amarga, Pai. Ela é viva e ela traz vida. Ela penetra, Senhor. Ela pode arrancar tudo de ruim. Ela pode trazer coisas boas, Pai. Ela é tudo, Pai, em todos. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho a respeito sobre permanecer na corrida. Não parem ainda. Se eu pudesse dar um tema, seria isso: não pare ainda. Ainda não é hora de nós pararmos. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero compartilhar com vocês rapidinho 4 pontos, 4 trechos de algo que o Senhor falou comigo, algo que o Senhor ministrou. E inclusive na noite de ontem nós estivemos lá no culto dos jovens, no culto dos Sarsas, e Deus trouxe uma ministração através da vida do Samuel, que é um amigo querido.
que está lá comigo já também há mais de 15 anos praticamente, e tem muito a ver com o que o Senhor colocou no meu coração agora, porque eu sinceramente não ia ministrar isso. O Senhor, eu preparei algo, Deus tinha colocado algo no meu coração, e está aqui. Em algum momento, em algum outro dia, isso vai servir para mim, como já serviu durante a preparação. Mas quando nós vemos atletas, queridos, atletas de alto nível, atletas que são medalhistas, atletas que são profissionais, jogadores de futebol, ginasta e tantos outros esportes, queridos, até ping-pong, xadrez, mas, queridos, a gente vê um posicionamento desses atletas de ser bem rígidos com o seu treinamento, de serem bem treinados. As adversidades, elas não param. Se você pegar um atleta de um jogador de futebol, por exemplo, eu sei que nós não estamos nas melhores, mas o todo-poderoso Timão, por exemplo, que sempre está ali dando trabalho. Ontem deu trabalho para os palmeirenses. Ai, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso que revela as coisas, Senhor. E se você pegar qualquer atleta, queridos, de qualquer time, e você vai ver que em dia ensolarado eles estão lá treinando, correndo, fazendo todo o esforço necessário para conseguir atingir a meta que o treinador gostaria que ele atingisse, para conseguir permitir que o corpo dele corresponda ao que a mente dele está mandando. Eu não sei vocês, mas eu com 29 anos já tem coisas que a minha mente manda o meu corpo fazer. Eu imagino, irmãos, mas o corpo não obedece. Às vezes, recentemente eu machuquei a perna, eu estou com a coxa aqui que está não consigo chutar mais, dói, os 2 joelhos estão machucados, o tornozelo esquerdo, e eu falo, Jesus, eu tenho 29 anos mesmo, Jesus, me ajuda. E às vezes eu estou jogando bola com o pessoal, e às vezes vem aquela bola, irmão, você imagina, aquela bicicleta, ou aquele voleio, ou aquela cabeçada forte, e às vezes a bola bate em você, e você, às vezes, você deu uma cambalhota, você não deu uma bicicleta. Mas os atletas de alto nível, querido, eles treinam para conseguir fazer as coisas mais impressionantes. Eu estou dando exemplo de um jogador de futebol, que é correr, chutar, voltar, ir, e vir, e ir, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Mas tem atletas de ginástica que dão aquelas piruetas altas e cai no tablado e dá uma cambalhota e permanece, e dança, levanta, e uau! Tudo por conta de treinamento, porque diariamente ela esbofeteou o seu próprio corpo para falar assim, você precisa treinar, você precisa levantar. Amanhã, segunda-feira, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia! E aleluia se estiver chovendo também, irmãos. E aleluia se tiver frio também. E glória a Deus se tiver trânsito, congestionamento. Aleluia, Jesus. Ei, queridos, nas nossas lutas, as tribulações e as adversidades, elas não vão poder nos parar, elas não vão poder nos frear, ela não pode ter o poder de fazer com que eu alcance a meta que eu preciso alcançar. Os atletas, eles continuam treinando, mesmo quando está chovendo, mesmo quando o tempo está fechado. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, o Cristiano Ronaldo, por melhor que ele seja, por ele estar ali entre os melhores todo ano, nas férias, enquanto muitos jogadores, principalmente os brasileiros, estão no carnaval, estão bebendo, estão fora do foco, todos os dias na pizzaria, ele estava treinando, correndo, puxando peso, nas férias. Por quê? Porque ele tem uma meta, ele tem um alvo, ele precisa alcançar algo.
eu e você estamos correndo por algo que é muito mais valioso e precioso do que uma bola de ouro, do que uma medalha de ouro, do que um reconhecimento olímpico. Nós estamos correndo para não somente alcançar a glória, mas fazer com que outros possam alcançar o mesmo caminho que hoje eu e você estamos correndo. Então não podemos parar, não podemos desistir. Então essas adversidades não podem nos parar. Sabe outra coisa que os atletas sabem e têm o controle? Eles sabem dizer não. No período em que eles estão focados, eles conseguem dizer não. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vai um ano atrás, mais ou menos, nós iniciamos um reality lá na Rocha Rio Santos, que era o reality do peso, que era para incentivar os irmãos a perder peso. Irmãos, a igreja ela precisa fazer alguma coisa para ajudar a gente, irmão. E a igreja ela se mobilizou. Irmãos, acreditem, eu estava exatamente com esse peso que eu estava agora, lá seus 98 quilos, tal. E eu era um dos participantes. E queridos, durante 3 meses, que era o objetivo do primeiro reality, era juntar 15 participantes e fazer disso realmente um reality. Era uma competição, mas era uma competição que a gente chegava, não, Thiago, não pode massa esse horário, Thiago, Thiago, maneira no carboidrato, batata de noite, Thiago, vai devagar, saladinha, uma rúcula, um tomate assado, sabe, um queijinho, sabe, pastor? Irmãos, a gente não falava assim, isso, come pastel mesmo, não, a gente estava junto, num só objetivo, que era perder peso. E queridos, nós precisamos também cuidar do nosso corpo, amém? E queridos, deixa eu te falar uma coisa, por mais que a gente passe despercebido, nós estamos falando de algo que o Senhor também nos falou para que a gente pudesse ter atenção. Porque a gente fala sobre não roubar, sobre não adulterar, mas a gula também é pecado. E nós precisamos nos policiar. Sabe por quê? Porque a gente fala o quê? Não, mas se eu roubo, eu estou roubando de alguém. Se eu mato, eu estou matando alguém. Se eu como demais, eu estou comendo para mim, então deixa eu pecar sozinho. A gente quer dar desculpa para nós mesmos. Não. Até nisso nós precisamos ser controlados e equilibrados, irmãos. Ninguém a partir de amanhã vai comer alpiste todos os dias, em todos os horários. Não, queridos, nós precisamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio nas coisas. O equilíbrio. Eu tenho certeza que o pastor não prega de altar que você precisa estar 24 horas na igreja, porque você precisa ter equilíbrio na sua casa, na sua família, com o seu estudo, no seu trabalho, equilíbrio. Mas nós precisamos estar com Jesus 24 horas do nosso dia, do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na rua, no ônibus, no trânsito, aonde quer que nós estejamos. E durante esse tempo, querido, era uma luta, porque acabava o culto, a gente queria o quê? O lanchão, a coxinha, a pizza, porque estava mais fácil, não precisava ir para casa ainda fazer o arroz. Não, irmão, já estava fácil, estava ali, é prático. E olha que eu nem sou de cidade assim tão grande quanto Alphaville. Eu passei, irmãos, tem uma avenida que eu passei ali, tinha Burger King e fast food. Eu falei assim, Jesus, é um paraíso aqui, Senhor. Não, queridos, mas a facilidade e a comodidade em alcançar algo para saciar a minha fome, era algo que eu precisava controlar. Então, maneira no carboidrato. Então, não pode, tá muito tarde, então come mais cedo. Então uma série de coisas eu precisava aprender, eu precisei aprender a falar não. E os atletas
Diariamente a gente vê eles falando não. Tem uma alimentação certa para isso. Na nossa vida, querido, não é diferente. Porque nós estamos sendo alimentados pelo quê? Pelo que a TV mostra, pelo que o Netflix posta, pelo que o YouTube está nos ensinando, ou nós estamos sendo alimentados pela palavra da verdade, que é pura, que é santa, que nos traz edificação, que traz consolo, que exorta, que ama? O que nós temos gasto nosso tempo? Com que nós temos vivido? Queridos, é fácil quando nós falamos de dízimos e ofertas e falamos, traz 10%, você simplesmente, querido, só tem um trabalho de tirar do bolso algo que o Senhor já te deu. Então você vai lá e entrega ao Senhor e pronto. Mas, ei, o que nós estamos dando ao Senhor da nossa vida para Ele? É só estar na igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, não ir embora rápido, mas ficar com os irmãos, ter um tempo de comunhão e chegar na minha casa, esqueço de Deus, não vivo. O que nós temos pregado, o que nós temos ouvido, o que nós temos recebido, tem ficado numa caixinha guardada com um cadeado depois que eu saio pelas portas, ou ela tem se tornado um tesouro aberto para que eu possa usufruir de suas riquezas e distribuir para quem precisa? Onde estão os tesouros que nós temos recebido do altar do Senhor? Onde estão as palavras, o alimento genuíno que tem chegado aos nossos ouvidos? Nós precisamos abrir esse tesouro e usufruir desse tesouro, querido. Não adianta você ter uma conta recheada, querido, e não poder usar ela. Não adianta você ter um carro importado e o carro não ter gasolina, o carro não anda. Não adianta você ouvir a palavra e não praticar, e não viver. Nós precisamos amar isso, viver isso, dar ouvido a isso, dar atenção ao que Deus está falando com as nossas vidas, onde Ele precisa tratar, onde Ele precisa tocar, onde Ele precisa cuidar. A minha família, queridos, eu vivi algo sobrenatural na minha família. Porque nenhum de nós éramos cristãos, nenhum de nós. Minha família, ela passou por uma transformação, queridos, da água para o vinho. Porque infelizmente na minha família disfuncional, onde minha mãe me criou sozinha, porque o meu pai infelizmente abandonou a minha casa, onde o meu irmão infelizmente foi preso, não imerecidamente, não. Onde um segundo casamento da minha mãe foi destruído. Talvez eu teria todos os argumentos para falar assim: o Senhor não olha para mim, o Senhor não olha para minha casa, o Senhor não vê a minha situação. Mas Ele vê e Ele fala assim: eu estou levantando você para permanecer firme, porque você permanecer firme, eu tenho uma esperança em você, para que você possa conseguir novamente. Minha família inteira foi alcançada pelo Senhor Jesus, querido. Minha família inteirinha foi alcançada pelo Senhor Jesus, por causa de um pão com manteiga lá no começo, por causa de um chocolate. Porque eu ia para a igreja, irmãos, para comer o pão de verdade. E porque eu só podia participar da escolinha de futebol se eu fosse para a escolinha bíblica dominical. Eu tinha interesse, mas Ele tinha interesse em mim. E Ele tem interesse em cada um de nós. Ele tem interesse em você. Ele tem interesse de te usar onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua família. Não importa a situação que a sua família está passando, Ele tem interesse nela. E Ele vai te usar para isso. Ele vai manifestar a glória dele através de você, para alcançar a sua família. Ele pode. Ele pode. Então, saiba dizer não para os alimentos que não vão edificar a sua vida. Tem coisas que são lícitas, mas a Bíblia fala: tem coisas que são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O maior sacrifício é quando você, querido, pode sentar no seu sofá e falar assim: eu vou assistir um episódio do meu Netflix, porque não tem problema, e não tem mesmo. Mas o melhor é quando você fala assim: uau, mas eu poderia dobrar o meu joelho agora e orar. Esse é o sacrifício lícito que você está entregando ao Senhor, porque você poderia assistir o seu Grey's Anatomy, você poderia assistir seu Arrow, você poderia assistir seu Flash, mas você fala assim: não, eu vou desligar agora a TV, porque eu quero entregar um sacrifício a Deus de adoração, porque eu posso, mas eu não vou fazer, porque o que eu quero agora é entregar a Ele a minha adoração. Então, saiba dizer não, mas saiba também sentar em família e assistir um Netflix, irmão, porque tem que ter equilíbrio também. É bom, pode ir para o cinema, pode pagar um jantar para sua esposa, bem romântico, aleluia. Tem mulher na igreja, agora eu ouvi as mulheres, pastor, aleluia. E queridos, durante esse tempo todo, realmente eu só para concluir, né, que eu falei do reality, eu fui o campeão do reality, aleluia. Mas esse que é o detalhe, a constância é o que nos leva para o céu, e não simplesmente viver o momento da presença do Senhor, porque os quilos voltaram, inclusive mais 2 com eles. Tá vendo, irmãos? A gente precisa fazer o quê? Se equilibrar e ter constância naquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor, Ele vai fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos, queridos, são treinos e restrições. Eu preciso exercitar o meu corpo, e eu preciso alimentar a minha vida, tudo baseado na palavra de Deus. A segunda coisa, quem corre para não chegar? Você já se inscreveu? Quantos aqui fizeram o Enem esse ano, por acaso? Só para mim saber, tem alguém que fez Enem esse ano? Glória a Deus. Agora, quantos de vocês fizeram o Enem e falaram assim: eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou passar, porque eu não vou passar? Alguém fez pensando nisso? Você que se inscreveu para fazer a faculdade, você falou assim: não, eu vou começar a faculdade, mas eu não vou terminar não. Por quê? Vou terminar para quê? Alguém que você, mulherada, vocês que fizeram um almoço aqui, vocês colocaram a panela hoje no fogo e falaram assim: eu vou começar, mas eu não vou terminar. Não. Se teve isso, chama os diáconos e os presbíteros, nós precisamos orar agora. Não, tudo que nós iniciamos na nossa cabeça, nós vamos começar até o fim. Nós vamos para ganhar. Eu entro numa competição, irmão, pensa em alguém competitivo, não, Marcelo? Irmão, meu time está perdendo de 12-1, eu estou ainda, vamos! E o time, não, vamos! Porque eu quero é ganhar, não importa. E se o outro time ainda está melhor, aí irmão, eu não sou bom, sabe qual é o problema? Eu vou até o final. E nós precisamos ser assim em Cristo. Nós precisamos ir até o final. A palavra do Senhor nos fala que ainda nós não vimos até o sangue. Então, se o sangue tiver que cair no chão, para que uma pessoa ouça a palavra de Deus, ei, querido, o que você está esperando para começar a sangrar pelas vidas? Nós precisamos dar tudo o que nós temos para que as pessoas saibam que Deus pode sim mudar a nossa vida, que Deus pode sim mudar. E é engraçado porque o lugar mais alto do pódio, nesse tempo aqui, nessa época, o lugar mais top, o que ele ganhava? Uma coroa corruptível. Sabe aquelas coroas que a gente vê César em filmes antigos usando, que é aquela coroa de matinho, sabe, em volta da cabeça? Aquilo eram as coroas que eram entregues para os vencedores das competições nessa época. Não era entregue medalha, era entregue a coroa, essa coroa. E quando a pessoa ganhava, ela ficava andando pela cidade com a coroa, para que as pessoas pudessem reconhecer que ali estava alguém que ganhou algo,
que foi melhor do que todos para alcançar o lugar mais alto do pódio. Mas conforme o tempo ia passando, a planta que precisa estar enxertada na árvore, para que a árvore sugue os nutrientes necessários para continuar alimentando aquele ramo, pudesse permanecer viva. Mas fora do ramo, fora da planta, fora da árvore mestre, ela não tem como sugar vida para si. Então ela seca e morre e perde o seu valor. Logo, aquele rapaz, aquela mulher que ganhou aquela competição, não era mais reconhecida como um herói, não era mais reconhecido como um vencedor, era já alguém comum. Quando nós não estamos enxertados nele, queridos, a gente pode até resistir, pode até sobreviver por um tempo, mas a nossa vida, ela começa a secar, e nós, longe de Deus, queridos, nós somos palha, nós precisamos estar nele, e eu não falo perto dele, eu falo nele. Não é pertinho, não é, eu estou indo, não, queridos, é mergulhar em Deus de verdade. É ir para a célula com desejo no coração de falar: Senhor, fala comigo de uma forma diferente. Nós corremos por uma coroa incorruptível, uma coroa que não tem prazo de validade, porque quando Jesus tocar o céu e a trombeta soar, querido, o nosso passaporte já está carimbado. E não tem, Jesus, que o Senhor nos leve mesmo, Pai. Que nós possamos realmente correr, não parar, não desistir, ir até o fim. Tem um exemplo, querido, de uma pessoa, de um competidor, dos nossos dias, que infelizmente, querido, quando a gente entrava quando as pessoas, os atletas entravam para competir contra ele, todo mundo imaginava: será que eu vou ser o segundo ou será que eu vou ser o terceiro? Os melhores atletas, parelados ali na linha, e quando dava o pá, eles começavam a correr. Mas o primeiro já estava definido. Quem que era o segundo, quem que era o terceiro, era a grande pergunta. De quem que eu estou falando? Usain Bolt. Dá para colocar o vídeo aí, querido? Aleluia, vamos ver. Eu peguei o irmão de surpresa, viu, gente? Mas deu certo, eu acho, em nome de Jesus. É rapidinho. Tinha tudo para ser mais um show do jamaicano Usain Bolt, na final dos 100 metros rasos do Mundial de Atletismo. Mas não foi. Bolt queimou a largada e amargou a desclassificação na prova. Ele e a torcida pareciam não acreditar no que estava acontecendo. Usain Bolt, outro jamaicano, Johan Blake, venceu a final com o tempo de 9 segundos e 92 centésimos, levando a medalha de ouro. Amém? Queridos, quando esse jamaicano, Usain Bolt, entrava na pista, até os atletas queriam tirar foto com ele, porque esse cara é sensacional, de verdade. Ele é o melhor de todos. Ele era o melhor, né? Pendurou as chuteiras de corrida, agora está jogando futebol. Mas ele era o melhor. Então as pessoas entravam já falando: eu preciso só chegar em segundo. Porque se eu chegar em segundo, todo mundo já sabe que ele é o mais rápido, mas eu preciso chegar em segundo, pelo menos. E esse rapazinho, esse outro jamaicano, Johan Blake, ele ganhou, mas ele está ganhando já internamente faz tempo. Sabe por quê? Porque quando eles treinavam juntos, Usain Bolt e Johan Blake, e quando Bolt já era o mais rápido,
esse rapaz, ele chegou para também treinar, muito veloz. E Johan Blake falava o quê? Eu vou pegar você, um dia eu vou te alcançar. Se Bolt falasse, eu sou mais rápido, você nunca vai me alcançar, e não corresse, Johan Blake ia passar ele. Só que Bolt, ele treinou, e ele continuou treinando, enquanto Johan Blake continuou treinando, e quando Bolt olhava para trás, quem estava atrás dele? Johan Blake. Então Bolt falava assim, eu preciso treinar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso gastar mais a minha vida, eu preciso fazer ainda mais, eu preciso ser mais intenso no meu treinamento, eu preciso acordar ainda mais cedo, eu preciso sair ainda mais tarde, eu preciso regular ainda mais a minha alimentação, porque se eu não fazer isso, ele vai me passar. E o mundo, ele está correndo, mas onde nós estamos, igreja? Nós estamos correndo atrás, porque perdemos muito tempo, ou estamos na frente e continuando correndo, e continuando sendo intensos em Deus, para que o mundo não nos vença, para que as estratégias em Deus possam ser estabelecidas, e nós possamos continuar avançando. Não é brega pregar na rua, porque ele ainda está lá na rua, e nós precisamos estar nas ruas. Não é brega pregar na faculdade, porque o inimigo está na faculdade, e nós não podemos sair de lá. Não é brega chamar o seu amigo do seu trabalho. Se você ama o seu amigo e você chama de amigo, então gaste tempo com ele, sentando 5 minutos e falando assim, eu só quero orar por você. Não é brega, não é cafona. Só que o mundo, ele não tem vergonha e ele não tem medo de fazer as coisas, então ele vai fazer de tudo. Nós não podemos correr atrás, nós precisamos estar na frente, nós precisamos nos avançar, nós não podemos parar, nós precisamos correr. 4 anos depois de muitos treinamentos, o Usain Bolt não só vence, ele quebra o próprio recorde. Por quê? Porque ele continuou treinando. Pode ser que hoje você esteja aqui sem seu pai, sem sua mãe, sem seu filho, sem sua família, mas pode ser que na próxima semana eles estejam aqui, porque você não parou, porque você não desistiu. Ah, mas profeta de casa não tem valor. Então ora, faz alguma coisa. Não, eu vou pedir para que Deus levante alguém, um profeta de fora para vir na minha casa. Ei, querido, Deus faz isso, mas Deus faz enquanto você estiver fazendo a sua parte. Então ore, pregue, porque eu tenho certeza que Deus pode e Ele quer usar a sua vida para fazer isso. Ele pode e Ele quer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ei, psiu, mas pode falar mesmo, ei, psiu, Deus quer e Deus pode usar a sua vida. Ele quer e Ele pode. Terceiro ponto, a frustração de quem olha, de quem nos olha, porque, queridos, Johan Blake pode até ter ganho a medalha, mas todo mundo naquele estádio não estava lá para ver Johan Blake. Só a família do Johan Blake, vai. Todo mundo estava lá para ver o Usain Bolt. Todo mundo estava lá para ver o Usain Bolt correr e fazer mais uma marca abaixo dos 10 segundos. Estava todo mundo lá para ver ele. Todo mundo pagou o ingresso do estádio para ver ele. Todo mundo pagou para estar lá, pegou a pipoca, levou o binóculos de casa para ver o Usain Bolt. O mundo está pagando para ver você,
Mas o mundo está torcendo para você errar, enquanto você vai permanecer fazendo certo, e o mundo vai continuar te olhando. E quando o mundo continuar te olhando, eles vão falar assim: não tem como resistir a esse Jesus. Porque a Bíblia fala que nós estamos rodeados, cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Eles estão te olhando. Ei, é para quem que eles vão pedir a oração no pior das hipóteses? Quando tudo dá errado, é para o crente. Ei, não é o fim nem da sua vida, nem da vida desse seu amigo. É só o início do que Deus irá fazer. É só o princípio. Então, continue a correr. E queridos, não queime a largada. Porque ele foi desclassificado. Porque avançou antes do tempo. Ei, ninguém está falando sobre você ser acomodado em Deus, mas sobre você esperar a direção de Deus e ouvir a voz de Deus para fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Então, ouça a voz de Deus. E outra coisa, não tenha medo não. Deus está na frente. Tem até um texto da Bíblia que fala assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais se achatar. Está lá em 2 Daniel da Rocha Rio Santos, capítulo 2, versículo 2. Em parceria com a irmã Cassiane. Ei, queridos, Deus vai na frente da sua luta, se nós permanecermos olhando para aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Queridos, o que é uma vitória que Deus vai fazer na sua vida? Quando o povo do deserto andava lá, e andava, e andava, e andava, e andava, e andava, e eles andavam, e quando eles olhavam, a rocha estava lá para dar água para eles. Essa rocha anda, irmãos. Jesus, Ele está do nosso lado o tempo todo. Aquela pedra que dava água no deserto era o próprio Jesus Cristo. E aonde aquele povo ia, aquela pedra ia junto. Cadê os cientistas para explicar isso? Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está comigo e Ele está contigo onde quer que nós estejamos. Então fica firme, queridos. Permaneça, porque a nuvem de testemunha, ela vai olhar para nós e ela vai ver o bom testemunho. Eles estão pagando para ver, irmãos, e eles vão ver o testemunho de Jesus Cristo através da sua vida, em nome de Jesus. Quarto ponto, e eu já vou encerrar: demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Essa é uma frase que nós temos ouvido e falado muitas e muitas vezes na Rocha Rio Santos. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. De repente. Porque o Brunão do Morada um dia esteve lá e ele falou isso. Porque foi o termo que as pessoas usaram. Nossa, de repente vocês explodiram. Nossa, todo mundo começou a conhecer vocês. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Só nós sabemos o tanto que nós passamos. De não só ensaios, irmãos, mas de oração, de Mateus 6,6, de jejum, de prova, de ir de carro 600 quilômetros. Hoje eu pego o avião e glória a Deus por isso. Mas é de repente. Mas demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Deus quer fazer, queridos. Deus quer fazer neste lugar. Deus quer fazer neste lugar. Deus me mostra como sementes sendo lançadas em solo seco, e por muitas vezes duvidaram desse solo estar sendo alimentado. Mas quem está alimentando isto
E quem está continuando lançando a semente neste lugar é porque ouviu que virá a chuva. Não espere a chuva começar a cair, querido, para você começar a lançar a sua semente. Não espere a chuva começar a cair para você correr para o varal, para tirar a roupa que já está seca. Olhe para o tempo e contemple que Deus irá fazer a chuva descer sobre toda a terra seca, em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer região, em qualquer área, Deus irá fazer. Mas as sementes e a terra, ela tem que estar pronta, e Deus irá fazer. Sim, o de repente de Deus vai chegar, mas as coisas precisam estar preparadas, alinhadas. Deus me mostra uma mesa com um banquete, igreja do Senhor Jesus. Deus tem banquete para mim e para você. Deus tem vida para mim e para você. Deus irá alimentar não só este lugar, mas Deus irá alimentar as vidas que se achegarão neste lugar. Porque Ele é o Senhor quem vai alimentar a sua vida e vai encher você, para que você comece a frutificar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar algo que o Senhor colocou agora aqui no meu coração. Do lado da minha casa, e eu já compartilhei isso diversas vezes lá na Rocha Rio Santos. Deixa eu beber uma água aqui que eu deu sede. Aleluia. Queridos, eu amo manga. Quantos gostam de manga? Eu gosto muito de manga. Tem quem não goste, mas eu gosto. Irmão, nunca comi manga cozida, mas eu acho que até disso eu gosto, porque eu gosto demais de manga. E do lado da minha casa, onde eu morava enquanto eu era solteiro, enquanto eu morava com a minha mãe, do lado da minha casa tinha um pé de manga, na casa do meu vizinho. E nem para o galho passar para o lado de cá, irmãos. Não passava. Era perto do muro, mas o galho não passava para o lado de cá do muro. Mas, irmãos, lá no litoral, chegava a época da manga, dava o frutinho da manga, dava a flor da manga, né? E logo quando ela começava a virar vamos dizer, o botãozinho para ela começar a crescer, caía. Por quê? Porque a terra não era boa. Porque no litoral a concentração de salinidade, de sal é maior, então a fruta não resistia e ela caía. Ela não vingava. Irmãos, e todo ano eu olhava para aquela árvore e eu falava assim: ano que vem eu vou comer do seu fruto. Ano que vem, e todo ano, irmãos, eu falava: ano que vem eu vou comer do seu. Ano que vem eu vou comer, ano que vem, 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 ano que vem. A árvore secou, caiu no telhado da casa da minha mãe e deu prejuízo ainda. E eu nunca comi na manga daquela árvore. Irmãos, quando nós não damos fruto, nós damos prejuízo. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos frutificar. Porque as pessoas que estão lá do lado, as pessoas que estão ao nosso lado, queridos, elas estão desejando o quê? Comer do seu fruto, comer daquilo que você está dando. As pessoas podem até ficar por um tempo, porque tem sombra e água fresca. As pessoas podem até gostar de você, porque você recepciona bem as pessoas, porque você leva ela para sua casa, porque você faz um churrascão, o melhor churrasco de Alphaville é o da sua casa. Talvez as pessoas gostem de você por causa disso, querido. Mas as pessoas, elas só vão permanecer do seu lado, porque sombra a árvore dá, mas nem todas dão fruto.
Só que se eu permanecer debaixo de uma árvore que está dando sombra, uma hora eu vou ter fome. E eu vou precisar sair de lá, porque eu vou precisar alimentar. Então, quando as pessoas estiverem próximas a você, saiba que elas não estão procurando somente um churrasco, ou um miojão, ou um pão com manteiga. Lá na Rio Santos a gente gosta de servir uma comida muito conhecida, dos russos, roscovô. Não sei se vocês já comeram aqui, roscovô? Arroz com ovo. Roscovô. Irmãos, a gente pode até atrair as pessoas porque nós recebemos ela, mas uma hora elas vão ter fome e nós precisamos ter fruto para alimentar as vidas. Então, queridos, comecem a correr, mas não pensem em parar, porque vocês vão continuar correndo até a volta dele, e nós vamos permanecer correndo e dando frutos, porque o que importa é que as vidas sejam alimentadas pelaquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas. Quem define, queridos, o meu e o teu fracasso em chegar ou não chegar na nossa meta, em chegar ou não chegar na linha de chegada, quem define realmente o nosso fracasso de amanhã é o nosso hoje, se nós vamos ou não vamos correr. Ontem o jovem que estava ministrando lá no culto, ele falava assim: eu saí para correr e eu imaginava que eu ia correr até o colégio, e para que vocês possam entender, ele estava imaginando correr aproximadamente 3 quilômetros, sem parar, porque ele era um jovem ativo, mas assim como eu, casou, trabalho, larga futebol, larga tudo, não tem mais tempo para isso às vezes, e ele falava assim: não, eu vou sair, eu vou correr até o colégio. Irmãos, ele falou que no primeiro dia que ele correu de um poste ao outro, caminhava 2, e falava assim: nossa, eu vou voltar daqui. Irmãos, se você tiver que correr de um poste até o outro hoje, corre hoje, porque amanhã você vai correr 2 postes, no próximo dia 3 postes, no próximo você vai correr 3 quilômetros, mas você vai alcançar a sua meta. Então o importante é não parar, Então amanhã, inclusive, vocês vão sair para correr de verdade e vão marcar a Rocha Alphaville e falar assim: tá aqui, pastor, comecei a fazer alguma coisa. Mas faça alguma coisa por Jesus, faça alguma coisa para que você, queridos, possa ser alimentado. Jesus, ele quer alimentar a minha e a sua vida. Eu não posso queimar a largada, eu não posso abandonar aquilo que ele está fazendo, eu não posso desistir. Eu preciso me aplicar em Jesus, nos meus treinos e nas minhas restrições. Eu preciso correr imaginando que eu irei chegar. As frustrações que eu irei passar não podem me impedir de alcançar. Ou seja, eu preciso continuar dando exemplo para quem está me olhando. E sim, você vai alcançar, por mais que demore, por mais que a sua luta e o seu sonho passe pela prova do tempo, você vai alcançar. Você vai alcançar. Essa igreja vai alcançar. Essa família vai avançar, queridos, ainda mais e mais. Quando que é a célula aqui, pastor? Quinta. Então, querido, até quinta você tem uma missão: levar alguém para debaixo da sua árvore, para correr para ela. Seja um amigo, seja um parente, seja quem for, nós temos metas, nós vamos alcançar elas, queridos. Nós vamos alcançar elas, amém, igreja? Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Deus trouxe você aqui, querido, porque Ele quer tornar e que Ele quer fazer de vocês que são vencedores, Deus quer tornar vocês ainda mais vencedores. E você que talvez tenha chegado aqui meio triste, cabisbaixo, querendo desistir, Deus quer fazer de você um vencedor, e Ele quer apagar isso que está passando na sua mente hoje. E eu queria, queridos, como família, pedir para que vocês viessem todos aqui, dessem as mãos uns para os outros.
Queria chamar todo mundo para vir aqui à frente. Em nome de Jesus, eu queria que vocês dessem as mãos uns pelos outros, porque é importante que, como essa meta é para todos nós possamos aprender e estar juntos nisso. Isso. Se vocês puderem fazer até um círculo aqui, ó, um oval aqui, ó, dê as mãos aqui, ó, feche isso, feche esse círculo aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, se isso aqui fosse uma barreira para que alguém não conseguisse entrar, só haveria uma forma de alguém conseguir entrar no meio desse círculo, que seria se alguém soltasse a mão um do outro. Se nós entendermos hoje que depende da gente que está aqui agora ouvindo isso, para que outros possam se achegar e serem alcançados e tocados, nós não vamos largar a mão uns dos outros, nunca mais. Como família que tem atritos, que tem lutas, que tem dificuldades, como toda família, nós vamos ajudar uns aos outros, não mais julgar, mas amar, perdoar, estar perto, orar, gastar mais tempo de oração uns pelos outros, de ser abençoadores, de estender a mão, porque Deus vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero que você agora olhe para quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e eu quero que agora você olhe primeiro para quem, eu sei que vai ser uma confusão agora, olha para um lado aí, queridos, olha para um primeiro e fala assim: eu escolhi cuidar de você, orar por você e cobrir a sua vida. Agora olha para o outro lado e fala assim: eu escolhi orar por você, cuidar de você, cobrir você. Agora você ganhou, querido, 2 pessoas para estar orando e cobrindo você todos os dias, semanalmente, todos os dias. E você vai fazer isso, você vai cuidar um do outro, você vai orar por ele, você vai dobrar o seu joelho. Na hora que você pensar no Netflix, você vai pensar: eu preciso primeiro orar pelo meu irmão. Antes de você repetir aquele prato grande de feijoada, você vai orar pelo seu irmão. Antes de você sair para ir para o seu trabalho, enfrentar o trânsito, enfrentar o patrão, ou enfrentar, você que é empresário, enfrentar as dificuldades de ter que pagar, ei, você vai orar, você vai entregar ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer fazer algo poderoso. Queridos, aqui no meio hoje, nós estamos representando uma terra, a terra seca que eu vi. Aqui não está terra seca, amém, igreja? Amém? Você pode glória a Deus que aqui não tem terra seca, mas aqui vai representar o campo, onde você vai lançar a sua semente, onde você vai lançar os seus sonhos, onde você vai lançar os seus objetivos, onde você vai lançar a sua meta, onde você vai lançar o seu alvo, e você vai orar por isso, você vai buscar isso, você vai jejuar por isso, e você não vai fazer isso somente pelo seu sonho, mas você vai orar e fazer isso pelo sonho dessas 2 pessoas que você comprometeu fazer isso. Então, agora, igreja, não seja conduzido por uma oração, comece a orar e entregar ao Senhor quais são os seus planos, quais são os objetivos. Você líder de ministério, qual é o plano, qual é o projeto, o que você quer fazer, querido? Não pense pequeno, não adianta pensar em Deus suprir essa caneca de água. Pense que Deus quer suprir um oceano na sua vida, porque se você chegar com uma expectativa pequena, Deus vai fazer e você vai ficar impressionado e parar. Mas comece a pensar num oceano, porque as suas expectativas Deus pode cumprir. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, em nome de Jesus. Ore no seu lugar, uns pelos outros. Comece a orar, para que Deus avive a sua vida, para que Deus te dê
um empurrão para que você continue correndo, para que você continue olhando o objetivo. Não, ainda não chegou a reta final, ainda não chegou a chegada, não, ainda não é momento de parar, é momento de permanecer, é momento de continuar, é momento de olhar para frente, é momento de se levantar. Ei, querido, você pode até ter tropeçado, você pode até ter caído, mas o chão não é o seu lugar. Você foi chamado para continuar correndo, avançando, avançando. Em nome de Jesus, ore, ore, ore uns pelos outros. Oh, Santo, Banaya Sera Calabá, Ninaya Sobanaya Sori, Viaya Sera Balabase,
todo nome no céu. Na terra, debaixo da terra, tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome. Tu tens o nome sobre todo nome no céu. Na terra e debaixo da terra. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Pai, nós não queremos queimar a largada. Nós não queremos ser afoitos ao ponto de perder a largada, Deus. Nós queremos obedecer a sua voz. Nós queremos obedecer aquilo que o Senhor está declarando sobre nós. Esperar o tiro, para que nesse momento nós possamos correr. Mas da mesma forma, Pai, que o Usain Bolt correu por alguns anos, por algum tempo, nós entendemos que a corrida que nós precisamos correr, ela não tem um tempo determinado. Até o fim dos nossos dias nós estaremos correndo essa corrida, até que o Senhor nos leve, ou até que sejamos recolhidos antes da sua volta. Nós deveremos correr a tua corrida. E por isso, Pai, eu quero orar por constância sobre as nossas vidas. Um único soco não derrubaria uma parede, mas socos constantes, vez após vez, socos constantes, um após o outro. Em alguns dias nós derrubaríamos essas paredes. A constância nos levará a atingir os nossos objetivos. A constância nos fará atingir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E é por isso que eu oro sobre nós essa noite, Deus. Ajuda-nos a sermos constantes. Nem no começo, nem no fim. Nós não queremos dar tiros, nós não queremos, como numa maratona, no início dar um tiro, depois entrar numa constante, no final dar novo tiro. Não, a constância nos levará ao sucesso de Deus nas nossas vidas. E é por isso que nós oramos essa noite, Pai. Ajuda-nos a atingir esse propósito. Ajuda-nos a atingir esse alvo, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida do Daniel, Pai. Se dispôs de vir lá do litoral para cá. Obrigado, Pai, pela sua palavra rema sobre nós essa noite. Porque nós cremos que tudo que foi derramado aqui é para nós. E é para nós hoje. É real para nós hoje. É verdade para nós hoje. É importante para nós hoje, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que nós vivemos nessa noite. Eu já quero orar pelos próximos dias, Pai, porque o que aconteceu hoje foi muito bom. Mas as minhas expectativas estão altas, Deus, por aquilo que o Senhor fará amanhã, segunda-feira,
e depois na terça, depois na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e dia após dia, Pai. As minhas expectativas estão altas, porque eu acredito que o que o Senhor tem para nós é melhor amanhã do que é hoje. Em nome de Jesus, nos leva para o seu propósito, Deus. Nos ajuda a atingir o seu propósito como igreja, como indivíduos. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez abençoar, Pai, os irmãos que vieram lá do litoral no seu retorno. Que eles tenham uma boa descida, Pai. Cheguem em paz, em segurança, com um sentimento no coração de dever cumprido para hoje. Mas se preparem para o amanhã de vocês, porque grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Se encontram, Tu és o nome sobre todo nome. Tu estremecem o leão, Ungiu no trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu no trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão. ungiu no trono. Aplauda o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Se você foi tocado, se você foi ministrado essa noite, aplauda mesmo com força. Aleluias. Ele é bom, Ele é muito bom.